Sim. Bom, mas aquilo que eu falei da exo, o que diferencia, doutora, essa palavra exo de uma psicologia tradicional? Queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque com certeza hoje a gente vai aprender muito aqui com a senhora. Então, o termo exo vem de fora, né? Exoesqueleto. Toda palavra que tiver o exo na frente é diferente de esotérico, de dentro, exo de fora. Então, a exopsicologia, ela surgiu logo depois da exopolítica, né? Então, o Ebre cunhou esse nome e depois o Dr. Michael Salla fundou o Instituto de Exopolítica lá no Havaí, nos Estados Unidos, em 2007, mais ou menos. E em 2010, ele me chamou para pertencer, né, ao Departamento de Pesquisa e Educação do Instituto de Exopolítica. Exopolítica significa uma política fora da política tradicional, externa, mas externa no sentido externo ao planeta Terra. Então, aí, quando ele coloca isso, ele coloca em relação a alienígenas, extraterrestres, e como que ele surgiu com essa palavra, né, e fundou esse instituto. Ele trabalhava no governo americano, e aí ele começou a perceber que tinha envolvimento com alienígenas. Isso ele escreve nos livros dele. Ele é político, um PhD, pós-graduado, escreveu vários livros sobre isso, sobre exopolítica, sobre a questão do governo e alienígenas, sobre o ocultamento dessas questões. E aí ele abriu esse instituto nos Estados Unidos e começou a lecionar sobre isso. Então ele foi a primeira ciência que surgiu foi a exopolítica, né? Depois da exopolítica, tem uma colega americana que em 2010 ela fundou a exoconsciência. Exoconsciência não é uma ciência, mas uma parte muito importante quando se trata de falar em outras entidades a não ser a raça humana. Então, exoconsciência. E aí, quando foi em 2014, eu fundei a exopsicologia, preocupada nessa questão da síndrome da abdução alienígena que eu vinha estudando já desde o final da década de 80. Né? E por que eu pus exopsicologia? Porque eu vinha estudando dentro da área da psicologia, né? Que é a parte que é a minha expertise, é o que eu conheço. E aí eu fundei a exopsicologia porque, devido a inúmeros relatos e experiências de pessoas que chegavam ao meu consultório falando que tinha interação com OVNIs, ou com alienígenas, ou com os dois. Né? Então, aí, como que uma pessoa interage com outra mente que não é a mente dela? Porque a psicologia, o que ela estuda? A mente e o comportamento humano. Né? E essa interação, o que promove num ser humano? Uma mudança na mente e uma mudança no comportamento humano. Só que são entidades que também têm mente e também têm comportamento. Então, devido a isso, eu criei a exopsicologia, que é um ramo da psicologia que estuda essa interação, né, essa suposta interação, dentro dessa síndrome da abdução alienígena. Porque até então, quando eu pesquisava, os OVNIs não eram aceitos como alguma coisa existente. Ainda era aceito como delírio, alucinação, um objeto que foi visto pensando que era um OVNI, mas era um helicóptero, alguma outra coisa. Depois de um tempo para cá, hoje em dia a gente já sabe que o OVNI é real. Não se sabe a origem, não se sabe de onde ele vem, mas os próprios americanos, o Pentágono já informou. Né? Eles são reais, eles até mudaram o nome, né, de UFO para o APIS, né? Quer dizer, na verdade, eles ampliaram, porque objeto é uma coisa só, objeto. Quando eles falam fenômenos aéreos não identificados, eles abrem um leque de possibilidades. Pode ser natureza também, né? Fenômeno, né? Pode ser natureza, pode ser uma coisa que não é objeto. Pois é. Que não é sólido, porque objeto geralmente é matéria. Então, eles abriram um leque, né? Então, hoje a gente sabe que esses objetos, os OVNIs ou os APIs, né, os PANIs,
Eles existem. O que são, muitos não sabem. Né? Ninguém sabe direito exatamente o que são. Isso eu estou falando a nível de ciência. Né? Então, assim, hoje, quando uma pessoa fala que viu um OVNI, ela não é mais motivo de chacota. Né? Porque eles existem. Né? Eles existem. Agora, até você falar que um OVNI é extraterrestre, aí é um caminho muito longo do ponto de vista científico. A gente pode especular, a ufologia pode falar que é extraterrestre, não tem problema. Mas se um cientista, para falar isso, ele tem que ter provas concretas, não suposições e não só evidências. Né? O que é uma prova, por exemplo, para a ufologia, não é para a ciência. O que é uma prova para a jurisprudência não é uma prova para a ciência. Então, é mais difícil, é mais árduo você tentar comprovar alguma coisa, né, quando você faz uma alegação. Né? Então, para a ciência, ainda não existe extraterrestre. Ele não se comprovou. Todo mundo pode falar, eu já vi, por exemplo, uma pessoa pode falar, eu já vi, eu sei que o OVNI é alienígena, eu sei que existem extraterrestres, eu conversei com extraterrestre, na hipnose a pessoa relata que teve um contato extraterrestre, mas a ciência ainda não comprovou. Né? Por isso que eu estudo, justamente para isso, para comprovar, pelo menos na minha área, que é a psicologia. Né? Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, mais evidências vão surgindo, e quanto mais evidências e comprovações, isso vai virando uma massa crítica, que muitas vezes não tem como se negar. Sim. Mas é difícil, para a ciência ainda é um caminho árduo.